Quem é esse bosta que a gente vai falar agora? É um tal de Pombal. Marquês de Pombal. Quando a gente está na escola, a gente só escuta loas, né? Só escuta aí coisas elogiosas sobre Pombal. Eu acho um bosta. Quanto mais eu leio sobre Pombal, mais bosta ele fica. É impressionante. Então, num dia como hoje, né, 1759, Pombal funda a Companhia Geral do Comércio de Pernambuco e da Paraíba. Eu vou explicar o que foi o objetivo dele, vocês vão ficar abismados. Que era uma empresa aí de caráter monopolista, tá? Posteriormente, a rainha Maria I extinguiu esta merda ali na década de 1780, no contexto do que eles chamam de a viradeira. Então vamos falar um pouco do Pombal, que foi um bosta histórico que falava português, e do mesmo naipe aí de Richelieu, de Napoleão, esses caras. E a gente explica depois que foi esse tal de viradeira, viradeira, viradeira. Que é isso, viradeira? Por que viradeira? Então, seguindo aqui a história da Companhia Geral de Comércio, Pombal estava no meio das suas ideias do que seria modernização econômica em Portugal, e ele deduziu que o que Portugal precisaria não era de um grande comércio, mas de centralização de poder no comércio. Eu vou ler aqui, vocês vão ver que vai dar merda, sempre dá merda. Então ele criou essa companhia, tá? A iniciativa tornou-se um dos grandes fracassos do governo pombalino, deixando aí um legado de ineficiência, corrupção e prejuízo, quem diria, né? Então ali, contextualizando, né, Portugal ali no século XVIII enfrentava ali sérios desafios econômicos, especialmente com a crise, o terremoto, 1755, aí vem a crise da produção açucareira no Brasil, e vários outros problemas de onde Portugal tirava o seu dinheiro. E para reverter essa situação e reforçar o controle sobre as colônias, você sabe que eu não gosto desse termo colônia, mas é assim que a história é contada. O Marquês de Pombal fundou várias dessas companhias comerciais monopolistas, incluindo essa companhia que a gente está comentando, que foi num dia como ontem, a Companhia Geral do Comércio de Pernambuco e da Paraíba, em 1759. Você vê, 4 anos depois do terremoto, estavam reconstruindo ainda Lisboa, Portugal. E essa companhia foi criada com o objetivo de revitalizar a economia do Nordeste brasileiro. Né? Como é que você vai revitalizar a economia do Nordeste brasileiro? Como? 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 Então ele queria ali estimular a produção de açúcar, garantir o fornecimento de escravos, Pombal, gente boníssima, né? E queria que as plantações, não faltasse escravos nas plantações, e ele acreditava que ao criar um monopólio estatal do comércio, da produção, daquela porra toda, ele poderia controlar melhor os lucros e assegurar o desenvolvimento das colônias, ou seja, é uma estatização da produção local de cada uma. Ele criou a Companhia do Pará, a Companhia de tudo quanto é lugar. Ele criou várias dessas companhias, né? O monopólio, naturalmente, criou um monte de descontentamento, né? Porque os comerciantes locais, por exemplo, Pernambuco, Paraíba, antes eles operavam de forma independente, cada um por si, comprando, produzindo, vendendo, tinha uma cotação, preço, não tá caro, tá barato, para mercado internacional, todo mundo independente ali, fazendo o seu negócio. Aí a brilhante ideia do magnífico Pombal, que ninguém fica lambendo o saco desse bosta, que só faz merda. Putz, são poucas as coisas que eu posso olhar e falar que ele acertou. Ele resolveu que a coisa boa não era esse comércio livre. A coisa boa era ele fixar o preço do açúcar, do seja lá o que estivesse produzindo,
para que ele pudesse comprar aquilo mais barato, que ele pudesse, né, ganhar mais dinheiro, seja lá o que for. Ele resolveu que ele controlando o preço, a coisa ia funcionar. A gente vê essas ideias de merda até hoje, né? A Argentina fez há pouco tempo, a galera do PT adora isso, né? De fazer estatização, controle de preço. Eles adoram, tal. Você vê que não morreu e esse negócio é antigo, né? O que aconteceu? Escassez. Começou a faltar um monte de coisa. Começou a baita de uma corrupção, um monte de problema. Aconteceu que as mercadorias começaram a ter baixa qualidade e preço muito alto. Portugal começou a perder mercado internacional, que ele recebia a mercadoria de. Ele determinava o preço, recebia a mercadoria do preço que ele determinava, começou a receber a mercadoria com qualidade mais baixa e começou a perder espaço no mercado internacional, porque os produtos vindo do Brasil, vindo de Portugal, era uma merda, né, por fruta do monopólio que ele criou. O pessoal dos engenhos, a população local, os senhores de engenho, estava todo mundo putaço, se sentindo explorado, que não podia nem determinar o preço do produto, tinha que pagar o que ele queria, e se fosse a produção mais cara do que o que ele queria pagar, foda-se, né? Ele mandava matar, mandava prender, mandava o diabo a quatro, tá? Começou a ter um monte de revolta, um monte de resistência. A gestão da Companhia Geral de Comércio de Pernambuco e da Paraíba ficou marcada por esta ineficiência gritante, naturalmente envolvendo dinheiro e um monte de funça, disparou a corrupção, tá? Ficou endêmica. Muito dos administradores que eram nomeados para tomar conta da gestão dessa porra toda eram nomeados por critérios políticos. Gente, é a história. Ela se repete, se repete, se repete. Então os caras eram nomeados por critério político, nada a ver com competência. E a galera usava o seu cargo para enriquecer naquele período que estava ali. Confessem para mim, vocês já viram isso em algum lugar? Vocês já viram isso em algum lugar? A história se repetindo, né? Então, os problemas logísticos ali da companhia eram tremendos, afetavam as operações navais. Os navios das companhias normalmente acabavam sendo mal equipados, atrasava as entregas, causava vários prejuízos tanto aos produtores locais quanto ao próprio governo português, quanto aos clientes do governo português. Então, a ineficácia em garantir esse abastecimento, não só regular, mas também de qualidade, desabou tudo. Eles eram incompetentes, inclusive no fornecimento de mão de obra escrava. Claro, você acha que, diante de tamanha incompetência, eles iam conseguir abastecer o mercado de escravo brasileiro na quantidade que o Brasil queria? Naturalmente não. Então, houve também escassez de mão de obra que levou à redução do plantio. Aí a coisa vai escalando, né? Começa, o Estado entra o FUNSA, entra todo mundo lá na gestão do negócio, começa a descacetar tudo em todos os níveis. E isso, naturalmente, se repete até hoje. Então, ao invés de revitalizar a economia do Nordeste, que era o planejamento inicial, porque ele criou para todas as capitanias ali, tinha esse mesmo tipo de imposição de monopólio, a companhia contribuiu para o declínio econômico do Brasil naquele período. Pombal, meus parabéns. Era um monopólio super rígido, mas o que acontece quando você cria um monopólio super rígido fazendo merda? Você faz merdas rigidamente, dentro do prazo, né, do tamanho que ela deve ser. Então a produção de açúcar já enfrentava concorrência estrangeira, desabou. A Antilha já estava produzindo açúcar, desabou. Sofreu ainda mais, derrubou o preço. E, putz, terrível. Então, tinha uma crescente resistência de todo mundo contra essas porcaria que o Pombal estava fazendo. Baita frustração. Então, diante de tanto fracasso, a Companhia Geral do Comércio começou a decair e
a ineficácia econômica dela ficou latente. O pessoal começou a fazer as coisas tudo por fora para poder sobreviver, porque a companhia se transformou num obstáculo para a economia. A companhia virou um obstáculo para a economia de cada local, inclusive para o reino de Portugal. Em 1778, menos de duas décadas de operação, a companhia teve que ser extinta. Então a tentativa dessa de centralização de poder, controle de preço, caralho, os caras tentam essa porra até hoje, cara. Então quando você vai vendo o noticiário, aí você vai vendo ali, você fala, meu Deus do céu, os caras estão fazendo a mesma merda desde o tempo de Pombal. Por quê? Porque isso não está na escola. Isso não é ensinado nas universidades, tanto de direito. Pense na cadeira de economia, alguma coisa lá de economia, você vem falando das cagadas históricas que foram feitas dentro da época da cadeira de economia. Não tem nada falando sobre isso. Então foi extinto e deixou um rastro de destruição na economia brasileira e no Nordeste. Tá? Foi terrível. Então, como é que acabou isso aqui? Acabou com a tal da viradeira. O que foi a viradeira? Com a morte do rei Dom José I, pai de Dom João VI, o rei de Portugal, Dom José I, ele morreu em fevereiro de 1777. E quando ele morreu, começou a viradeira, que foi uma revolta oficial feita pela rainha Maria I, que aqui no Brasil, de uma maneira muito errada, chamam de Maria Louca, mas foi a Maria Piedosa. O som pode às vezes estar um pouquinho mais baixo, porque eu me afasto, né? Por causa da coluna, o microfone fica mais longe, mas aí quando eu me aproximo, ele fica mais pertinho. Então, a Maria I odiava o Pombal por uma série de questões que a gente até comentou aqui sobre a execução de vários nobres, a maneira como ele perseguiu os jesuítas. Então, essa revolta da própria rainha contra o que o Pombal tinha feito, a administração do Marquês de Pombal, a viradeira foi todo um movimento no sentido de virar 180 graus do que Portugal tinha feito, porque estava tudo indo para o buraco. A educação portuguesa desabou, tá? A economia portuguesa desabou, as liberdades desapareceram, era um ambiente terrível, tanto que na posse da Maria I, quando ela assumiu o trono, na cerimônia ali na Praça do Comércio, aqui ó, tem uma imagem da Maria I, esse aqui é o desgraçado do Pombal, aqui ó, olha ele aí. Muita cara, a cara do sujeito, meu amigo. Aqui é uma imagem do julgamento dele, o último interrogatório do Marquês de Pombal. Tá? E Maria I. Maria I está aqui, um quadro. Maria Piedosa. E esse movimento que ela iniciou, conduziu de concerto, né? Como o Pombal, durante o reinado do pai dela, estava exercendo um poder quase absoluto para tudo. O pai dela foi um frouxo. José I foi um bosta lá. Ela teve que ir ponto a ponto revertendo tudo que ele fez das merdas, dos julgamentos, dos évoras, das pessoas que tinham sido presas, propriedades que tinham sido tomadas daqui, do outro, ela consertando isso tudo. E inclusive a parte econômica. Espirrei. E o que foi essa viradeira? Ela foi uma resposta direta não ao descontentamento. Quando ela assumiu, eu estava falando, eu não terminei. Cara, o grito do povo na praça era morte ao Pombal, na posse dela. Quando ela assume, o povo gritando na praça, morte ao Pombal, morte ao Pombal, morte ao Pombal. Teve até uns cavaleiros que correram à frente dessa multidão, pedindo que eles parassem de falar e respeitassem a cerimônia da rainha, que a rainha sabia dos problemas do reino. Sério, teve uns cavaleiros correndo assim, cena de filme mesmo, o cara correndo na frente de todo mundo e falando para o pessoal parar de falar. Blá, blá. Opa. Foi muito bonita a cerimônia. Eu vou representar a cerimônia dela de posse ali no quadrinho de Pedro I, porque uma parte do público conseguiu romper o cerco de segurança e correu na direção da rainha
e os seguranças foram para fechar, ela abriu os braços e pediu para ninguém se meter, e ela foi cercada pelo povo. E o pessoal da diplomacia que estava ali na cerimônia, eles falaram que, olha, estivemos em várias cerimônias de posse aqui, de coroação de vários nobres. Nunca vimos uma cerimônia de um povo gostasse tanto do novo membro da família real que está assumindo. O amor que eles têm por ela é inexplicável. Vamos procurar entender o que está acontecendo aqui, o que está havendo aqui. Será que isso é reprimido por conta do Pombal, do que ele fez, né? Então, a rainha teve um forte apoio de vários setores da sociedade que tinham sido marginalizados pelo tempo do Pombal para restaurar as práticas tradicionais, as práticas de comércio, a liberdade, a legislação que antes tinha sido suprimida. E ela teve todo esse trabalho econômico, trabalho jurídico, trabalho humanitário. Por isso que ela foi chamada de Maria a Piedosa, porque ela passou todo esse período consertando e restaurando em Portugal aquilo que era o correto, o que era certo, porque o Pombal tinha destruído isso tudo. Tá? Então, o Pombal acumulou inimigos a vida toda, inimigos poderosos. Ele foi forçado a se retirar da vida pública lá em 1779, foi banido para sua propriedade na cidade de Pombal, onde ele viveu na obscuridade ali até a sua morte em 1782. Foi alvo de vários processos judiciais, que vai acontecer aqui no Brasil também. Xandaré que aguarde, tá? E esses processos, você normalizou o judiciário de Portugal, com Maria I. Naturalmente tem um criminoso entre eles, Pombal, lá na casinha dele. As pessoas começaram a procurar a justiça pelos seus direitos, pelos crimes que ele tinha feito e tal. Ele começou a ser processado em várias coisas, vários processos de abuso de poder, de excessos durante a administração dele. Por isso que a gente viu o quadro dele depondo, né? Então essa viradeira feita pela Maria I, consertando tudo ali que Pombal tinha feito de ruim no país, simbolizou o retorno de uma política menos centralizada no Estado e mais conciliatória. Inclusive, isso impactou diretamente na formação de Dom João VI, que viveu a injustiça e depois viveu a justiça em Portugal. Isso fez parte da construção do caráter de Dom João, que foi de todos os reinantes, sejam eles portugueses e brasileiros. Eu considero Dom João, inclusive, maior que Pedro II, no que tange as coisas que ele fez para o Brasil e a correção. Dom João nunca tomou uma decisão errada. Nunca. Grande, grande, grande Dom João. Gosto muito dele. Tive lá no túmulo dele, a gente conversou um tempo lá e tal. Gente boníssima. Gosto demais dele. Então, Maria I, muito conciliatória, restauradora da normalidade, muito piedosa de todas as irregularidades que ele tinha feito. Então, ganhou o seu epiteto de Maria I a Piedosa. Aí chega no Brasil, encontra a imprensa republicana e chama de Maria a Louca, com tamanho desprezo por tudo que ela tinha feito. Então, por exemplo, quando você fala de Ayrton Senna, ninguém fala Ayrton Senna o acidentado. Não, Ayrton Senna foi o quê? Piloto de Fórmula 1. Maria I foi quem? A restauradora, a piedosa, que restaurou Portugal, levou o país para a normalidade. Maria I foi tudo aquilo que o brasileiro sonha hoje. Um líder que restaure a normalidade no país diante de um monte de excessos, um monte de ilegalidade. Olha quantos temas que nós tratamos de efemérides hoje, até agora, né, ligados ao direito, ligado às injustiças, ligado a fazer a coisa certa, né? E a viradeira lá de Portugal teve efeitos duradouros na política portuguesa, tá? Inclusive influenciando até a formação de Pedro I, Pedro II, né, as características do próprio reino. Então, quando ela luta ali contra o absolutismo de Pombal, e você vê depois Pedro I lutando contra o absolutismo de Miguel, você vê que
Pedro I conheceu a avó viva, ela era, o Pedro I era o predileto, né, da avó, né? Então, inclusive no momento em que ela estava começando a desenvolver os sinais da doença dela, ela parecia que ficava normal quando encontrava o garotinho, o Pedro I arretado, né, lá no Palácio da Ajuda, onde ele ficou, com a Maria I, até ali tenra idade, 7 anos mais ou menos, 8 anos de idade. Então ela foi tremendamente importante aí para a história de Portugal e para a reversão das coisas que Pombal tinha feito, tá? Então gosto muito desse tema da viradeira em Portugal. Ela é muito parecido com o que a gente tem hoje. Ele foi decisivo, encerrou esse capítulo de absolutismo lá, de coisa fora das leis, dos homens acima das leis, e transformou tudo para uma época nova, onde as leis novamente estavam acima dos homens. Tanto é que Dom João VI é tido como o último rei absolutista, mas Dom João, filho de Maria, essa que está aqui, que não exerceu o absolutismo, Dom João VI também não exerceu o absolutismo. Foi um cara super democrático, assim como ela, querendo o bem de todo mundo, querendo fazer a coisa certa. Então foi esse movimento da viradeira, eu acho que foi um movimento decisivo aí para várias coisas que atingiram o Brasil e estão meio que ocultas na história, porque como a gente não estuda muito, não explora, não entra a fundo, não só nos eventos da viradeira, mas como aquilo influenciou a formação dos príncipes, a formação daquela nova sociedade portuguesa, a gente se perde um pouco na história da importância do evento, que eu vejo com uma tremenda importância, porque ele atingiu todas as camadas sociais ali de Portugal, ao ponto de que o povo, desde o mais nobre até o mais ralé ali na rua, todo mundo reconhecia e admirava a Maria I pelo seu trabalho e sua dedicação, no sentido de trazer a normalidade para o reino, punir as injustiças, consertar tudo que tinha sido feito de errado, restaurar o judiciário de Portugal, restaurar o comércio, restaurar tudo aquilo que fazia do reino o que ele era. Então, hoje o brasileiro sonha com a sua Maria I, a sua viradeira, que é o que o brasileiro precisa hoje, nesse momento que a gente está passando, uma verdadeira viradeira. E aqui uma imagem lá do palácio onde foi feita a posse. Não é bem um palácio, é a Praça do Comércio, onde foi feita a posse. É um quadro que foi pintado na época da posse da Maria I. Então você tem, eu lembro que eu comentei, lá atrás você tem os nobres lá em cima com a rainha, né, todo mundo lá atrás. Aqui uma barreira de soldados ali. O povo, foi essa barreira de soldados que o povo conseguiu romper. Tá ali uma barreira de soldados, tá vendo? Olha lá, aquela barreira, aquela última linha lá, uma barreira de soldados. E foi ali na frente que o cavaleiro passava correndo, pedindo para o pessoal não pedir a morte de Pombal durante a cerimônia, né? Tá tudo ali. Olha lá o cavaleiro ali, ó, com a guarda. Essa linha de guarda aqui que o povo rompeu, conseguiu chegar lá na rainha. E se você for olhar hoje, é aqui, ó, lá na Praça do Comércio. Ainda tá lá, você vai lá em Lisboa. Aqui foi uma área onde entrou o maremoto de 1755, entrou por aqui, por dentro da cidade. Tá? Isso aqui depois foi reformado, mas foi aqui, nesse prédio. Você veja, a posse de uma rainha. Mas isso aqui era a Praça do Comércio. Nada assim muito especial, tá? Mas a posse aconteceu aqui. Se fosse um presidente da República, meu amigo, ia ter que construir um negócio só para ele, né? Sabe como é que é, né? Meu Deus do céu. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícias. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.